bem-vindos ao LideraCast, podcast oficial do Instituto Lidera Jovem, que nessa temporada está aliado à Profuturo, o nosso projeto de feira de profissões que incentiva os jovens a buscarem novas possibilidades para o seu futuro. Exatamente, o episódio de hoje é um oferecimento da Bracel, patrocinadora institucional do Instituto Lidera Jovem, que acredita e investe no desenvolvimento humano e social das nossas comunidades. A nossa convidada de hoje é a Milene Lopes, profissional com 25 anos de experiência em recursos humanos e uma trajetória sólida em treinamento e desenvolvimento. Ela já passou por multinacionais do setor industrial, atuou como consultora em empresas de diversos segmentos e é movida por um propósito muito claro: ajudar as pessoas a se desenvolverem e alcançarem o seu potencial. Atualmente, ela é coordenadora de treinamento e desenvolvimento na Bracel e traz uma bagagem incrível sobre liderança, aprendizado e crescimento profissional. Maravilhosa. Milene, bem-vinda, seja muito bem-vinda ao LideraCast, fique à vontade, a gente quer te conhecer, espero que seja uma conversa muito prazerosa para todo mundo. Ai, muito obrigada, pessoal, pelo convite, Pedro, Ana, é sempre um prazer, me sinto privilegiada por estar aqui hoje, tá? Ah, prazer é nosso. A gente que é privilegiado, Com certeza. olha só. A gente tava aqui conversando nos bastidores já e a gente assim, ai meu Deus. Maravilhoso. Vamos começar o episódio, senão a gente vai falar senão muito. A gente fica falando, a gente não grava e aí não vai. Mas antes de tudo, a gente vai ter um bate-papo aqui, uma conversa, e para isso a gente queria te conhecer. Então, antes da gente falar sobre os recursos humanos, entender o que te levou a essa área, como que te levou a sair da vida acadêmica, ingressar numa faculdade, e aí passar pelo setor, né, de passar por uma profissão, né, atuar numa profissão. Como que foi isso? Essa trajetória, né? Então, a minha história com RH, eu falo que, assim, foi amor à primeira vista. E eu sempre conto isso para os amigos e dentro do ambiente de trabalho, que se eu pudesse voltar ao tempo e fazer uma escolha profissional de novo, eu faria tudo igual. Porque eu tenho o prazer, o privilégio, a honra de todo dia trabalhar com aquilo que eu amo, com aquilo que está alinhado com o meu propósito, com aquilo que eu acredito, que é desenvolvimento de outros humanos. Então, trabalhar com RH para mim é paixão, é falar de amor, é falar do que eu curto. Então, como é que tudo isso começou? Eu comecei muito jovem nessa área. O meu ingresso dentro da área de RH foi nas minhas primeiras experiências profissionais. E aí eu comecei dentro de um processo de recrutamento e seleção. Então, tipo, sabe aqueles primeiros contatos com o candidato? Lá com 16 anos, super jovem, estagiária. E aí começando, falar com os candidatos, acompanhar as primeiras entrevistas. E aí começou o meu amor pelas pessoas. Mas até mesmo antes do ingresso profissional, minha mãe em casa já falava assim que não teria muita dúvida do que eu ia escolher para a carreira, porque eu sempre gostei muito de me conectar com as pessoas. Então, desde muito nova, eu sempre fui aquela criança que dava tchau para os estranhos na rua. Então eu sempre faz amigo rápido. Ia pro colo de todo mundo. Faz amigo rápido, se conecta com as pessoas e isso de forma muito genuína, assim, era muito no automático. Então, foi muito fluido para mim a escolha. Então, quando eu comecei a trabalhar acompanhando esses processos, eu comecei a conectar com aquilo que eu já gostava, com aquilo que eu já sonhava pro que eu ia fazer. E aí, como é que eu fui chegando na área de treinamento e desenvolvimento? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria, que essa empresa vendia iniciativas de aprendizagem. E aí eu fui me conectando com o cenário de aprendizagem e fui cada vez ficando mais apaixonada pelo desenvolvimento. E aí comecei toda a minha formação, toda a minha bagagem profissional, os meus estudos, fui direcionando dentro da área de RH mesmo, porque a própria área de RH tem muitos subsistemas e muitas atividades distintas lá dentro, né? Então, eu tive uma oportunidade de vivenciar de forma generalista, mas fui direcionando ao longo do tempo para a área de treinamento e desenvolvimento, que é o que eu continuo exercendo até hoje. Então, ao longo desses 25 anos de RH, uns 17 deles são voltados para a área de treinamento e desenvolvimento, que é o meu amorzinho, assim, né? Que tem foi um o que te encantou, assim. Foi o que me encantou. E a área de desenvolvimento é muito encantadora, porque você acompanhar a pessoa de uma posição, de um estado atual para aquele estado desejado e poder acompanhar ela nessa trilha, acompanhar esse passo a passo, ver tudo materializado, sabe? Aquele sonho acontecendo. Dentro do ambiente corporativo, você acompanhar um colaborador que sonhava com uma nova posição e você proporcionar esse desenvolvimento através de ferramental, através de iniciativas de aprendizagem, de um treinamento, de material, de uma mentoria.
é lindo, é mágico, né? Então, é transformar a vida das pessoas mesmo. Então, é um trabalho encantador. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que eu me sinto privilegiada de poder fazer aquilo que eu amo, que é um trabalho de muito significado, de muito propósito. É o que acontece quando a gente encontra o propósito na carreira, né? É muito isso, é muito isso. E desenvolvimento, pra mim, eu faço fora do trabalho até. Como isso é meu propósito de vida, quando eu tô numa rodinha de amigos, as pessoas vêm... Sabe aquela amiga que sempre tem um conselho? Que sempre tem uma dica, que sempre tem um livro, que sempre tem uma mentoria pra indicar? Essa sou eu. A palestra, né? Olha, você já assistiu isso no YouTube? Então, eu sou sempre aquela que tá abastecendo os amigos com insumo de material para consumo. Eu sempre sugiro uma iniciativa. Nos meus trabalhos voluntários também, eu tô sempre conduzindo uma palestra, sempre apoiando de alguma forma. Então, essa é a minha causa, esse é o meu propósito. Então, eu faço isso no meu trabalho, é a minha profissão, é a minha carreira, mas é o meu propósito de vida. Muito bom. E você tem uma formação ampla, né? Assim, muitas possibilidades existem dentro do RH, como você disse, assim. E como foi esse caminho de encontrar dentro do que você faz a diversidade de aprendizado e como que ela influencia na sua forma de liderar as pessoas? Então, a gente se desenvolve, por exemplo, só numa sala de aula? Ou existem outros caminhos, outras formas, assim, que você foi se deparando, essa diversidade mesmo na sua trajetória? E como que isso construiu, assim, tudo que você sabe e a profissional que você é? Olha, eu acho que, pelo contrário, quando a gente estuda metodologias de aprendizagem, né? A parte acadêmica, o teórico, a sala de aula em si, corresponde a 10% daquilo que a gente absorve. Então, todos os outros 90% são divididos entre conexão, contato, rede de apoio, troca, interação, mentoria, assistir um outro profissional, modelar alguém experiente e hands-on total, mão na massa, sabe? Aprender fazendo. Então, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui aquela pessoa que sempre me aventurei a fazer novas iniciativas, sempre fui muito criativa. Então, sempre gostei de me espelhar em profissionais experientes da área, sempre gostei de seguir, acompanhar, ler trabalhos da área. Então, eu acho que a parte acadêmica é de suma importância, nos dá a base de tudo que a gente tem de conceitual para poder desenvolver o trabalho. Mas a conexão com outros humanos, a conexão com pessoas que vieram antes, sabe, o respeito de quem chegou antes, de ouvir, de se conectar, de entender o que já funcionou, de saber o que pode ser feito de diferente, e também de me conectar com uma pessoa que ainda nunca fez e fazer uma escuta do que ela sonha, do que é aquilo que ela tem de perspectiva de futuro. Então, eu acho que essa miscelânea de gostar genuinamente de outro humano me deu a possibilidade de ouvir muitas pessoas. Então, eu acho que o 10% foi de suma importância, mas aí eu fiz sabe esse equilíbrio de teoria, prática e vida real e a vivência? Então, eu tentei sempre na minha trajetória diminuir essa lacuna entre o que os livros diziam e o que é a vida real. Então, e como é que eu fui diminuindo isso? Conexão. Eu fui gostando de ouvir as pessoas, de trocar, de saber o que elas pensavam a respeito. Então, sempre quando eu penso numa iniciativa no trabalho hoje, antes de criar qualquer projeto, eu sempre quero ouvir as pessoas. Porque eu falo, de nada adianta a gente, às vezes, criar uma grande iniciativa pensando em algo conceitual, que eu acredito ser verdade, e quando você vai olhar para o humano que está dentro daquele processo, às vezes aquilo nem faz sentido, ou a relevância é muito pequena, né? Então, eu acho que se eu pudesse descrever como foi que eu trilhei esse caminho e como foi que eu achei essa fórmula, é exatamente essa. Não me apegando apenas aos 10%, mas muito mais ao restante dos 90%, que é mão na massa, aprender fazendo, me desafiar, me permitir errar e acertar, que às vezes a gente vai fazer e vai dar errado e que tá tudo bem, a gente cresce com isso. Mas me conectar com quem chegou antes de mim, aprender com quem já é experiente, fazer uma escuta ativa, fazer uma escuta empática, sabe? De que legal, isso faz todo sentido. Bom, que bacana, isso que você me disse me lembra de uma teoria. E aí, sabe fazer essa miscelânea? Então, eu acho que essa foi a fórmula. É porque você trabalha com pessoas, né? E quando a gente trabalha com pessoas,
são pessoas diferentes, são pessoas de outras realidades, pessoas de outras culturas. É diversidade, né? Então, falando sobre diversidade, queria ouvir da sua visão o que você entende, por que é tão importante uma empresa trabalhar a diversidade, né? Como algo estratégico e não apenas como algo que como ações, discurso, né? E também discursos, ações pontuais, né? Algo estratégico, um pilar estratégico. Por que é tão importante na sua visão? Olha, as empresas, para não estarem fadadas ao fracasso, elas precisam continuar inovando, crescendo, ampliando, olhando para a diversidade como pilar estratégico sempre. Por quê? Porque quando eu tenho um ambiente plural, diverso, inclusivo, eu tenho pontos de vista diferentes, modelos de mundo diferentes, modelos mentais diferentes, realidades diferentes, e é aí que a gente tem crescimento, é aí que a gente tem evolução. Porque quando eu tenho na minha equipe pessoas que vieram do mesmo cenário, que têm realidades idênticas ou muito similares, que vieram de modelos de mundo muito similares, que têm formações parecidas, que pensam igual, que tiveram histórias de vida muito similares, onde é que está o meu ambiente de crescimento? Onde é que eu vejo essa mistura de cenários distintos que traz realidades diferentes para a companhia? E aí é que a gente tem um movimento de inovação, de crescimento. Então, eu acho que as companhias hoje que ainda não têm investimento em diversidade e inclusão estão perdendo muito. Por quê? Porque quando a gente percebe o movimento do incluir, do diverso, a gente percebe o movimento em prol do futuro, em prol do novo, em prol da inclusão, em prol da criação. A gente hoje tem ganhos imensos, porque hoje dentro da Bracel a gente tem grandes projetos de diversidade e inclusão, a gente tem grupos de afinidade extremamente agressivos e ativos, e a gente percebe o quanto isso foi produtivo para o nosso ambiente, o quanto a gente percebe a diversidade viva dentro das áreas. Quando você olha para uma reunião, quando você olha para um projeto de melhoria contínua, você percebe que só dá para melhorar se eu tiver pontos de vista diferentes, se eu tiver modelos de mundo diferentes, porque senão eu sempre caminho na mesma rota, né? Então... E enxergando ali sempre o mesmo, isso que você falou, né? A mesma visão, a mesma perspectiva da coisa, você não tem aquelas outras que complementam, que te trazem, olha, isso é um problema, isso é um desafio, né? Visão de mundo, né? É isso. E eu acho que tem uma palavra maior de tudo, que é a gente respeitar todos esses formatos. É a gente respeitar todos os humanos e todas as suas histórias como elas são. Quando a gente promove dentro das equipes um ambiente diverso e inclusivo, a gente trabalha humanidade, a gente trabalha respeito, e isso de forma automática, sabe? Começa a ser um valor ali dentro, vira né? sistêmico, sabe? Ele vira algo muito maior, porque as pessoas estarem num ambiente onde ela pode conviver com um portador de necessidade especial, uma pessoa com necessidade especial, onde ela possa conviver com mulheres, onde ela possa conviver com pessoas LGBTQIA+, onde ela possa viver com pessoas de outras raças, de outros modelos culturais, cara, elas crescem muito. Elas ampliam o teu modelo de trabalho. Então, para as empresas, o ganho é assim... Absurdo. Imenso, absurdo. A gente tá muito feliz com os projetos de diversidade hoje. E a gente tem conseguido resultados muito legais. Era essa a minha pergunta. Você mencionou, né, dos grupos de afinidade. E eu queria entender melhor, eu já conheço um pouco, mas assim, pra gente contar também pras pessoas um pouco sobre o que são esses grupos de afinidade, quais são esses pilares, né, que ali dentro a gente trabalha e principalmente, assim, qual é a estratégia de ter um grupo de afinidade, né, o que isso representa ali quando a gente tá falando de ações efetivas de diversidade, de escuta ativa ali dentro da organização. Ótima pergunta. Os grupos de afinidade, eles têm um grande objetivo, que é dar capilaridade para as ações do tema, para a pauta. Então, se essa pauta fica concentrada dentro da área de RH, ou dentro da área de gestão da mudança, ou dentro da área de liderança, qualquer uma dessas blocos, ela tem uma limitação. Quando a gente cria os grupos de aliado, eles são embaixadores da causa. E, inclusive, quando a gente abre inscrições para os projetos, para os grupos de aliado, a primeira pergunta é: qual é a tua causa? Por que é porque é a tua causa? Porque eu tenho que lutar, brigar e defender e ser o representante, o embaixador daquela causa que me representa, daquilo que tem a ver com o meu propósito. Sim. Né? Eu, por exemplo, hoje, eu sou líder do grupo de afinidade de gerações. E por que essa pauta é a minha causa?
Porque hoje eu sou coordenadora das ações de desenvolvimento de portas de entrada, que são de jovens talentos. Ou seja, tudo que eu estudo, hoje as pautas que eu mais estudo de desenvolvimento humano e de tudo aquilo que eu acredito é na força jovem, é na potência desse oxigênio, dessa criação, dessa jovialidade para o futuro da companhia. Então, quando eu escolhi liderar esse grupo, era porque eu quero que os jovens estejam no centro, que eles possam fazer uma mentoria reversa, que eles possam se conectar com pessoas de outras gerações, trazendo a verdade deles, trazendo todo esse insumo que eles têm do modelo de mundo do jovem. E então, quando a gente faz a seleção para os grupos de afinidade, a seleção não é aleatória. A seleção é uma escolha, são voluntários que escolhem a causa que define a luta deles. Você se identifica com um projeto de diversidade e inclusão por quê? Né? E aí, quando eles vêm para esses grupos, qual é o papel deles? Disseminar as ações de diversidade e inclusão dentro das suas áreas. Então, lá dentro tem pessoas de diversas áreas e eles levam as pautas, os trabalhos, as ações. Eles são representantes daquele tema dentro das suas áreas. Dentro da Bracel, hoje, a gente tem representantes em todas as áreas. A gente tem dentro da florestal, dentro das áreas administrativas, dentro da indústria, dentro do transporte, dentro de todas as áreas e de todos os grupos. Então, toda vez que alguém tiver dúvida ou quiser contribuir, eles sabem quem procurar dentro da própria área. Tem um representante dos grupos lá. E essa pessoa vem recebendo insumos da companhia, tem uma jornada de desenvolvimento para eles também, de letramento, de preparo, de temas que são sensíveis, de como é que eles podem ter arsenal para poder trabalhar isso dentro das equipes. Então, eles recebem insumo da companhia, são treinados para isso. E aí junta a causa que já daquela... Ela escolheu estar naquele grupo com conhecimento técnico e aí o projeto brilha, né? E as pessoas super se identificam também. Então, é um trabalho maravilhoso, assim. Os grupos de aliados é de deixar o coração quentinho, sabe? Bom. São pessoas que voluntariamente defendem uma causa e trabalham e fazem o trabalho de diversidade e inclusão junto com a sua atividade diária. E lutam por ela, Lutam por ela, Sério, é algo que acredita, que vale a pena ser dito, que vale a pena multiplicar para outras pessoas, né? E são pessoas que têm lugar de fala sobre o tema, né? Uhum. Então, você pega um grupo de gênero, por exemplo... É uma mulher que está na posição de liderança. E o que ela fez para chegar lá? Ela sabe as dores e as alegrias de tudo que ela experienciou, né? É uma mulher que está dentro de uma área industrial que às vezes ela é a única dentro da área. E como é que é para ela? Então, ela tem repertório para trazer. Então, é maravilhoso, assim. Então, é um projeto lindo, é um projeto incrível de acompanhar. Os resultados são maravilhosos. Então, para quem ainda não escolheu a tua causa, eu sempre deixo a dica. Comece a olhar pro que você tem de vivência, para aquilo que te move, para aquilo que te faz ter vontade de lutar por um processo. E para as empresas que ainda não têm projetos de diversidade e inclusão dentro das suas equipes, que comecem o quanto antes, porque... Faz a diferença. Faz muita diferença. E quantos grupos são, Mi? Quais são são 5 grupos. Gerações, gênero, PCDs, LGBTQIA+, e PCDs. E todos? PCDs, gerações, LGBTQIA+, gênero e raças. E raças. É isso. São 5 pilares. É isso. E além de ter a diversidade social e cultural, a gente também tem a diversidade geracional, né? E... são diferentes gerações trabalhando em uma organização. E como que você, como coordenadora da parte de RH, consegue ver essa troca, né, entre as gerações? Qual que é a dificuldade? Quais são os ganhos? Como que tem sido para vocês na Bracel lá dentro? Então, gente, a gente está vivendo agora um momento incrível, né? Que é as 5 gerações convivendo e trabalhando juntas no mercado de trabalho. É um fato novo, um fato inédito. E que traz grandes desafios, mas traz grandes oportunidades, né? Eu acho que os principais desafios são a conexão, mas os principais ganhos também são a conexão. É uma dualidade. É uma dualidade. E eu acho que quando as pessoas começam a entender o quanto cada geração tem de ganhos e o quanto a gente pode aprender com cada grupo desse...
que é a conexão genuína, que é o respeito, que é uma escuta ativa, a gente começa a ter transformação, né? E ao invés de atrito, ao invés de olhar para as gerações com preconceito, com crenças limitantes, com estereótipos. Né? Ah, todo baby boomer é resistente. Ah, ele só sonha de trabalhar em um único lugar a vida inteira. Vírgula, né? Tem exceções, né? Tem baby boomers super conectados, super modernos, super antenados com todo o processo criativo e de inovação. E tem geração Z que é extremamente preconceituoso. Então, que a gente não use esses marcos geracionais para colocar as pessoas em caixinhas e nem para limitar os processos criativos e nada. Então, eu acho que olhar para essa mistura de gerações é olhar para o ambiente fértil que isso proporciona, sabe? E o quanto é um ambiente de desenvolvimento e de crescimento. A gente só precisa ter maturidade para lidar com isso, né? Uhum. Que de forma empática, olhar para uma geração diferente da nossa e respeitar pontos de vista diferentes, ouvir e também contribuir, né? Também não ter medo de dar a tua voz, de dar a tua opinião, de acertar e de errar, né? Mas de assumir a sua geração, né? Assim, às vezes eu brinco dentro do departamento, acho que eu era a mais nova até chegar uma jovem aprendiz. E aí a galera, às vezes eu dava algumas ideias, aí uma colega virava pra mim e falava assim: Ju, você é muito geração Z. E eu não tenho problema. Eu adoro ser geração Z. Eu falo assim, eu sou muito Gen Z mesmo. Eu amo. Então, eu acho que assumir essa personalidade, né? Assim, a gente não precisa ter vergonha de ser quem somos. Afinal, é o que somos, né? E estamos aqui porque é o que somos, exato, né, e qual é o melhor que a gente tem a oferecer. E aí acho que entra nesse ponto de o que é que então eu posso aprender com a outra pessoa. Total. O que é que eu posso aprender com essa pessoa que é mais velha, que o que eu tenho de idade de vida, essa pessoa tem de carreira. E, legal, o que ela fez que eu me inspiro? Então acho que vem muito desse lugar também, não ter medo, né? Ser um espaço seguro também, porque a geração Z tem sido talvez um pouco muito criticada também, né? Por ser uma geração que não liga muito pro trabalho, não quer se comprometer com nada. Ou quer crescer muito rápido. Então assim, a gente se sentir seguro para poder dar as nossas contribuições, poder estruturar um processo, porque a gente também pode ser muito técnico, a gente também pode ser muito teórico, mas a gente também pode ser muito mão na massa. Acho que a gente pode ver... né? A gente pode ver que também é uma geração muito diversa, né? Uma geração que vem batendo muito nessa tecla da diversidade. Então, assim, não ter medo, ter um espaço seguro e você falar o que você pensa, né? Acho que isso é maravilhoso. Pra você como liderança, né? Acho que você pode ter enxergado isso muito mais perto também. Como que é liderar diversas gerações, né? Eu acho que é muito conectado a isso que a gente tá falando. Liderar diversas gerações é aproveitar o talento que cada geração tem e extrair o melhor que cada grupo pode contribuir. E eu acho que não poupar ninguém e nem deixar de ouvir o processo criativo de cada geração. Uhum. Por exemplo, por que não criar um squad, por exemplo, de representantes de gerações diferentes quando a gente precisa criar um projeto? Por que não fazer uma mentoria reversa e botar um Gen Z para mentorar um baby boomer que está com uma dificuldade de uma ação tecnológica, mas que ele conhece o desenho do processo inteiro? Uhum. Então, eu acho que eu, como uma líder, e a gente, como agente de desenvolvimento, precisa sempre fazer essas provocações saudáveis, sabe? Para as outras lideranças, que como é que você tem construído os seus times? Como é que você tem aproveitado o melhor de cada geração? Né? Você tem feito escuta empática? Você tem colocado as pessoas para trabalharem juntas? Ou você continua separando em blocos? Ou você continua achando que os estereótipos e os preconceitos, as crenças, são muito mais fortes e inibem todo o processo? Então, a gente fazer essas provocações. Toda vez que a gente recebe novos talentos dentro da Bracel, a gente faz uma sensibilização dos gestores, que olá, gestor, que legal, você está recebendo jovens talentos dentro da tua área. E aí, como é que você vai preparar o time? Qual é o planejamento? Que plano de desenvolvimento que você desenhou? Como é que tá essa trilha? E aí, quando a gente faz essas provocações, a gente meio que deixa espaço seguro. Sabe, Pedro, esse ponto importante que você trouxe, que é trabalhar a segurança psicológica dentro das áreas e das equipes, que esse ambiente proporciona desenvolvimento para todos os grupos? Esse ambiente respeita todas as opiniões?
seleções, as pessoas que vão estar recebendo e recepcionando esse novo talento estão preparadas? Como é que a gente tem feito isso? A gente tem momentos de diálogo sobre isso dentro das equipes? Porque são temas que precisam vir para a pauta, precisam ser falados, né? E hoje, dentro da Bracell e dentro do mundo corporativo que a gente vê, cada vez mais esse tema tá à tona, vem à tona. Segurança psicológica é tema de base, olhar para as pautas inclusivas é tema de jornada base de toda a liderança. Trabalhar vieses inconscientes hoje é tema base para toda a liderança, que é não deixar com que os seus vieses inconscientes te levem a tomar decisões estereotipadas ou decisões baseadas em modelos mentais anteriores ou algo que você não elaborou ainda. Então, hoje a gente trabalha isso como jornada obrigatória para toda a liderança, mas a gente faz muitas provocações e essas provocações são muito saudáveis e trazem grandes resultados. É um pouco do método que a gente enxerga no Instituto, assim, método socrático, né? Que é o questionar, a provocação de você levar a pessoa até a resposta, né? Eu acho que o processo de aprendizado tá aí, né? Não quando a gente diz o que precisa ser feito, mas quando a gente possibilita que a pessoa, ela vá fazendo as conexões e entendendo o porquê aquilo é importante ou não. Sabe uma coisa muito legal disso? Eu adoro o método socrático, porque eu adoro jogar insights e deixar as pessoas trazerem as respostas baseadas no que elas têm de repertório. E a gente teve uma evidência disso, do quanto isso é legal. A gente fez uma roda de conversa agora no mês de julho, que foi o mês da diversidade. A gente celebrou o mês da diversidade e cada semana tinha um tema. E a gente tinha palestras e rodas de conversa. E a gente, no mês das gerações, a gente fez uma roda de conversa com representantes de gerações diferentes. E trouxe uma problemática. Para que cada geração trouxesse o teu ponto de vista e como é que ele solucionaria aquela questão. Gente, foi tão disruptivo, tão rico, tão legal... Foi mágico, assim, porque a gente percebeu que cada geração tem muito a contribuir e o quanto às vezes a gente não aproveita todo esse potencial, sabe? Foi maravilhoso essa roda, porque a gente teve lá pessoas de 30 anos de companhia e pessoas que... Não tem 30 anos de vida. Não tem 30 anos de vida, que quando a pessoa terminou a faculdade, ele tava nascendo. Meu Deus. E o quanto foi legal isso, né? Sim, e o quanto total. isso é rico, foi Muito. maravilhoso. E, assim, o nosso público, majoritariamente, é de Gen Z, né? Galera aí nova, geração alfa, talvez, aí que tá começando a pensar, né, no futuro, na carreira, trilhar. E você mencionou das portas de entrada, não era uma pergunta que estava aqui prevista, tá, gente? Mas aquelas curiosidades que surgem, assim. E acho que é legal contar pra eles, né, quais são as possibilidades que tem dentro da empresa de portas de entrada e o apoio, o desenvolvimento que eles vão receber. Porque acho que o que a gente se depara muito, às vezes, eu queria muito trabalhar em uma grande empresa, mas eu não sinto que eu tô preparado. Olha, eu queria muito trabalhar numa grande empresa, mas eu não sinto que é pra mim. Não se enxerga nesse lugar, sabe? Porque, às vezes, acho que é um ambiente muito sério, muito conservador, muito... E aí, às vezes, a gente precisa explicar que não, que é um ambiente aberto pra todos, né? E eu queria entender, assim, se você quer falar sobre isso. Quero, adoro esse tema. Eu acho que a gente nunca tá preparado, sendo Gen Z ou não. Esse frio na barriga acontece com todo mundo e com todas as gerações. E a gente sempre... E eu acho isso positivo, sabe? Porque eu acho que o problema tá quando a gente se sente totalmente preparado. A gente tá evoluindo todos os dias, a gente tá em constante aprendizado, né? Eu me considero uma lifelong learning aí. Amo. Cara... Eu quero aprender a minha vida toda, eu quero aprender todo dia, de todas as formas, com todas as pessoas e com todos os recursos disponíveis. Então, eu nunca quero parar de aprender, né? Eu sempre quero me colocar na posição de aprendiz. Eu acho que esse é um bom caminho. Eu acho que hoje, por exemplo, a Bracell, a gente tem vários caminhos de portas de entrada. A gente tem programa de aprendiz, programa de estágio técnico, programa de estágio superior, programa de trainees. Todos esses caminhos de acesso para os primeiros empregos, para a primeira experiência, vêm embasadas com trilhas de desenvolvimento. Então, ninguém espera que um estagiário chegue lá extremamente preparado, maduro e com todo o repertório formado. Ele veio
trazendo toda a bagagem que ele já possui, que é extremamente valiosa, mas todo o restante vai ser construído ao longo do período, né? Então, eu acho que um recado para quem está começando e está sonhando com esse ingresso na primeira jornada profissional da vida, aí, no primeiro trabalho, a gente nunca vai estar preparado, e escolha algo que tenha a ver com o teu propósito de vida, escolha uma carreira, mesmo que seja um programa de estágio, trainee, escolha uma área que você goste, porque eu acho que, independente da experiência profissional, que não é algo exigido para esses projetos, é você trabalhar com aquilo que você tem identidade, com aquilo que você curte. Porque quando você vai trabalhar em algo que você ama fazer, gente, é mais de metade do caminho andado. É fit cultural, assim, né? É fit cultural, é alinhamento de propósito, tem a ver com o teu objetivo de vida, tem a ver com aquilo que você curte estudar, tem a ver com aquilo que você gosta de falar, de trocar com as pessoas que estão no teu convívio. Então, amplia muito. Então, se eu pudesse dar uma dica, primeiro passo, olhe para aquilo que você ama fazer ou aquilo que já te brilha os olhos. Escolhe uma dessas portas, né? Aquilo que tá alinhado com o teu momento de jornada acadêmica e que faz sentido. Eu já tô terminando a faculdade. Ou é estágio superior, ou é terminar para entrar num programa trainee, né? Ou, eu tô começando agora, ainda tô num programa técnico. Pode ser um estágio técnico ou um programa de aprendiz, né? Então, eu acho que primeiro escolher tua causa. Primeiro olhar para aquilo que você tem paixão. Depois olhar para o programa que tem fit e botar o pé, né? Começar, se aventurar, começar o processo, porque daí todo o desenvolvimento vem depois, né? Então, hoje as jornadas de desenvolvimento que a Bracel proporciona estão alicerçadas com conhecimento técnico, estão alicerçadas com job rotation nas áreas, onde a pessoa pode conhecer diferentes áreas lá dentro, estão alicerçadas em soft skills. Então, todos os skills que ela precisa para trabalhar, que vão ajudar ela como ferramental, fazem parte da jornada de desenvolvimento. Então, a gente não espera que essas pessoas venham 100% preparadas. A gente quer apoiar nesse processo. Então, essa construção vai ser conjunta, sabe? E eu sou suspeitaça para falar de portas de entrada, né? Eu sou suspeitaça. Brilha os olhos. Brilha os olhos, é minha paixão, é aquilo que eu trabalho todo o tempo. Então, a gente desenha as jornadas de desenvolvimento com tanto carinho, pensando em aproveitar o que o jovem já tem, só completar esse toolkit, sabe? Uhum. E abastecer ele com mais ferramental para que ele possa se reconhecer, se identificar, que ele tenha momentos de protagonismo também dentro dessa trilha. Então, é maravilhoso. Assim, a gente tem números muito expressivos de retenção desses jovens hoje. A Bracel hoje prepara jovens talentos para que eles fiquem na companhia, para que eles sejam um pipeline para o futuro, né? Então, a gente sonha que todos os projetos, que as pessoas entrem e queiram continuar, que não vão embora, né? Que fiquem, né? Que se identifiquem com a cultura da empresa, que se identifiquem com a área que elas escolheram e sigam carreira por lá. Então, esse é o nosso sonho, né? A gente trabalha para isso. Ou seja, você aí que tá pensando, tá saindo do ensino médio, tá entrando faculdade, tá saindo da faculdade, uma boa oportunidade aí. E a pergunta que acho que todo mundo quer saber, como que faz para se candidatar nessas vagas? Como que funciona o processo seletivo hoje na Bracel? Ótimo. Todas as vagas, todas as oportunidades são divulgadas dentro do site da Bracel. Então, dentro do site da Bracel tem uma aba lá, Carreiras, e dentro da aba de Carreiras tem um lá de Programa Chega Junto. Tem uma aba, todos os programas de portas de entrada estão alocados dentro dessa aba Carreiras e do projeto Chega Junto. Todas as vagas da Bracel, independente dos programas de portas de entrada, ficam disponíveis dentro do site da companhia. Então, quando você entra lá, você vai fazendo os filtros de qual a cidade, de qual a área, e você vai ter acesso a todo o banco de vagas disponíveis da companhia. Então, é muito legal se cadastrar lá já faz o teu cadastro, fica de olho, acompanha as redes sociais da Bracel também. A Bracel tem todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram. Fiquem conectados, porque todos os anúncios de grandes projetos, por exemplo, nesse momento a gente está com inscrição do projeto Trainee aberta, né? Então, para quem acabou de terminar a faculdade aí, olha, fiquem ligados, porque as vagas estão abertas, né? A gente está com um programa de trainee com inscrições abertas. Então, se vocês entrarem no site da Bracel e nas páginas, todas elas
vão estar com os anúncios, o link, qual é o caminho para fazer as inscrições. E todas elas têm processo seletivo, né? Então tem um processo de triagem. A gente tem muitos inscritos. O ano passado a gente teve mais de 20 mil inscritos pro programa Trainee. Meu Jesus. Números, assim... Expressivos mesmo. Né? E a gente tinha 65 vagas e mais de 20 mil pessoas interessadas. Mas isso comprova que o programa é bem sucedido, ele tá bem alicerçado, ele realmente proporciona crescimento e as pessoas olham e vislumbram carreira, olham para lá e já enxergam uma posição futura, né? Então, é resultado de trabalho. Com então, certeza. a gente fica muito feliz de colheita de um trabalho próspero que a gente vem construindo. E esse ano eu tenho certeza que não vai ser diferente. Vai ser um sucesso. Imagina. Vai ser sucesso. Isso nunca pode ser assim, acho que quando a gente tá nas fases, né? Por exemplo, entrar, decidir o vestibular, eu concorrer por uma vaga, acho que é inevitável pensar, nossa, mas é muita concorrência, será que eu vou me destacar? Será que eu vou ser escolhido? E acho que entra naquele lugar que a gente conversou assim, o não a gente já tem, né? A possibilidade, a porta tá aqui e o que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A nossa parte é o quê? É fazer uma inscrição? É aplicar o formulário? Então, a nossa parte a gente tem que fazer. O resto, acho que aí a gente vai encontrando, né? Se realmente é aquilo, se no meio do caminho... E acho que assim na vida, né? Acho que o número, assim, ele não pode ser algo que nos desestimule. Mas acho que pode ser ainda mais uma perseverança. Nossa, se eu for escolhido, quer dizer que eu fui escolhido entre 20 mil. Olha que reconhecimento ao que eu carrego. E se eu não fui, tá, o que será que eu posso então me aprimorar pra chegar lá, né? Acho que a gente nunca pode se deixar ser desestimulado pelos desafios, mas acho que encarar dessa forma, né? O que eu posso aprender? E a gente tem tanto síndrome de impostor, né? Acho que isso é uma coisa que a nossa geração talvez tenha muito mais, né? Questão de ansiedade e tal. Então a gente tem tanto síndrome de impostor, acho que às vezes a gente não é o que tá sendo procurado, mas aí quando você faz uma conversa, faz uma entrevista, faz um processo seletivo, você é exatamente aquilo que estão procurando. Então, acho que é arriscar, é testar. E aí, se não der, a gente reformula e vai de novo. Eu acho que é maravilhoso isso. É maravilhoso. E eu gosto muito dessa fala, Pedro, que às vezes a gente deixa o impostor tomar conta e a gente se sabota a ponto de não confiar no nosso potencial e de ignorar toda a nossa história e de ignorar tudo que a gente construiu ao longo do tempo, né? E é muito isso. Às vezes a gente recebe os jovens lá e a gente ouve muito deles. Nossa, eu tô surpresa, eu passei em êxtase assim, por ter conseguido, imaginando que não conseguiriam passar num processo de entre 20 e outros mil candidatos. E é essa proposta, seja você, traga o teu potencial para a mesa, mostre o que você conhece, mostre o seu talento, que o que a companhia às vezes está buscando é exatamente o que você tem para oferecer. Nunca se subestime, né? Nunca deixe o impostor te ofuscar e a gente vai ter medo sim, vai ficar inseguro sim, e que tá tudo bem, a gente precisa tentar assim mesmo, né? E como a Ana bem trouxe, se não for dessa vez, que a gente colete os melhores aprendizados dessa vivência e se prepare porque no próximo ciclo tem de novo, né? E a gente não tem que desistir, é isso. A gente tem que ser resiliente, né? É. Perseverante. E aí, assim, quando a gente tá falando do futuro profissional, da carreira, enfim, existem momentos ali que podem nos gerar decepção, que podem nos causar dúvidas. E aí são nesses momentos que a gente precisa se reinventar, assim, né? E eu queria entender de ti se na tua trajetória tiveram esses momentos e aí compartilhar com eles, assim, como foi pra você lidar com esses momentos e qual é aquela virada de chave, sabe? O que você fez que pode servir como inspiração, por exemplo, para outros jovens que estão pensando, mas e se eu fracassar? Acontece, mas como que a gente consegue inverter isso, assim? Ao longo da minha carreira, por muitas vezes eu tive que me reinventar. E é muito comum isso, né? E aí eu acho que é olhar para esse processo de reinvenção de forma muito positiva, porque, como a gente já falou hoje, né? É a gente se manter como um aprendiz ao longo da vida e ao longo do tempo. Quando a gente se coloca nessa posição de aprendiz, eu acho que a gente baixa a guarda, sabe? E a gente fala, cara,
que legal que eu tô tendo a oportunidade de me reinventar. Que legal que um desafio novo chegou pra minha carreira e eu tenho que estudar novas pautas que eu nunca trabalhei antes, né? E eu passei por uma experiência pessoal há pouco tempo que eu fui mãe com 41 anos, assim. No ápice da minha carreira, eu, de repente, tive um filho. E eu fiquei 7 meses afastada da minha carreira. E, gente, voltar pro ambiente profissional depois de ter ficado 7 meses fora... foi algo pra mim extremamente desafiador, porque eu falei, caraca, e agora? Faz 7 meses que eu não faço isso. E como eu mergulhei na maternidade de forma muito, muito profunda, eu decidi não trabalhar nesses 7 meses mesmo. Ou seja, o que eu comecei, eu como gosto de ler, gosto de estudar, gosto de me atualizar, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil, sobre outras formas de desenvolvimento, que eu nunca saí do bloco de desenvolvimento. Mas aí eu comecei a olhar, como é que eu posso fazer isso no meu filho, né? Então, eu parei de estudar sobre desenvolvimento humano e de adultos e comecei a olhar para o desenvolvimento infantil. Mas aí isso, de alguma forma, claro que está conectado com o meu propósito, mas não estava alinhado com o meu trabalho. Quando eu voltei pro trabalho, eu tive que me reinventar total, porque eu falei, caraca, tá, e agora? Como é que eu chego de novo na minha sala, minha equipe tá aqui, eles estão há 7 meses sem me ver, e tem um processo interno, sabe? De você, de novo, se reconectar com o profissional, de olhar para aquela tua nova versão, porque eu falo que junto com a maternidade tem um luto, né? Você deixa de ser aquela pessoa que você era. Tipo, eu não era mais a Milene de 7 meses atrás, eu era uma outra mulher, uma outra versão, com uma outra crença, com novas habilidades, com um cenário diferente. Então, eu acho que, assim, já tive que me reinventar várias vezes, mas eu acho que a mais recente, que foi 1 ano atrás, foi a minha maior reinvenção da vida, que é como é que eu volto pro meu trabalho com novas habilidades, com outro cenário de vida e não sendo mais a pessoa que eu era. E aí, como é que eu fiz isso? Terapia em dia, é claro, né? Terapia, ok, né? Muito importante. Fui elaborar isso em terapia sempre, porque eu acho que, gente, se a gente não tá conseguindo sozinho, busca ajuda profissional. Total, né? Que a gente encontre o nosso caminho. E eu falo que eu abro mão de tudo, gente, mas da terapia não. Né? Só quem fez já sabe o quanto é importante. É isso, né? Então, terapia em dia. E comecei a fazer aquele movimento de deixar os meus sabotadores de lado, resgatar aquilo que eu tinha de propósito, de crença, voltei a estudar os temas que estavam conectados com o meu propósito de trabalho, com aquilo que eram os meus projetos e mergulhei de cabeça. E hoje, 1 ano depois disso, eu olho que, cara, eu tô na minha melhor versão. Então, assim, como essa reinvenção foi importante, o como passar por esse processo foi valioso pra mim. E você sabe que olhar de fora também é muito importante pra carreira, né? Porque quando a gente tá mergulhado, às vezes a gente não deixa de ver algumas coisas. Eu ter me afastado esses 7 meses me fez voltar muito melhor pra minha cadeira. Porque quando eu cheguei, eu falei, cara, isso eu não quero fazer mais. Olha, Legal. Esses 7 meses me fizeram voltar pra cá com um olhar mais estratégico. Agora eu quero fazer esse ritual novo. Agora eu quero deixar de fazer aqueles processos. Então, eu acho que essa visão, olhar numa visão helicóptero, sabe, superior, também me trouxe insights bem valiosos. Então, e sem dúvida nenhuma, a minha melhor versão hoje... eu falo que a maternidade faz a gente voltar com outros insights, mas eu voltei uma profissional diferente, uma mulher diferente, um humano diferente. Então, sem dúvida, eu acho que foi a maior reinvenção da minha vida profissional, da minha carreira. E eu tive que deixar os meus sabotadores de lado, me realinhar emocionalmente para me fortalecer e estudar, mergulhar, e eu acho que fez todo sentido e fez muita diferença pra mim. Inclusive, hoje eu olho e vejo o quanto isso foi positivo. Inclusive, me fez ter menos medo de mudanças, assim. Olha. Eu sempre fui uma pessoa adaptável, assim. Eu nunca fui uma pessoa com muito problema pra mudança. Mas eu acho que agora, tipo assim, eu zerei essa fase. Bora lá. Concluído. Sabe, assim, essa fase tá zerada. Tipo assim, qual é a mudança nova? Vem que eu tô preparada. Uma das habilidades do cenário atual do Habilidades mercado de importantes. trabalho, né? A Total. adaptabilidade, assim. Não ter Isso. medo. Pra encerrar... É triste que quando dor no esse momento coração. chega, gente. Acho que é a pergunta que a gente espera e que tem que ter em todos
qual o conselho que você deixa para quem tá começando agora, seja nesse processo aí de começar em uma universidade, escolher a profissão que vai seguir, ou vai ingressar, né, num programa de entrada, vai ingressar no mercado de trabalho? Qual que é o seu conselho para quem está construindo uma carreira agora, para construir uma carreira com propósito, autenticidade, que gere impacto, né? Que acho que a sua carreira é cheia de impacto, né? Impacto no outro, impacto em si mesma, né? Em quem está ao seu redor. Então, qual que é o seu conselho? Eu acho que a primeira coisa é investir em autoconhecimento, assim. Autoconhecimento a ponto de saber o que te impulsiona, saber o que te faz feliz, saber qual é a tua causa. Eu acho que quando a gente faz esse movimento interno de autogestão, eu acho que ele te dá base e te dá estrutura para tomar decisões sólidas. E aí eu diria que, assim, para quem está começando a carreira, que também olhe para... Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial lança sempre as competências do futuro. E eu acho que, para quem tá buscando começar a vida, precisa estar com isso colado na geladeira, sabe? Tipo, o que o mercado pede hoje, né? Qual é a tendência de futuro? O que eu posso já começar a me preparar? Porque quando a gente tá com esse movimento de se conectar com a exigência do negócio, com o que o mercado tem, mais o teu autoconhecimento, é a junção perfeita. Porque daí você olha para as habilidades do futuro, olha para as suas, porque você já tá com esse processo de autogestão e autoconhecimento estabelecidas, você fala, caraca, poxa, eu sou muito bom com dados, eu adoro o momento tech, eu já sou um nativo digital, é algo que eu já tenho paixão. Por que eu não posso olhar para desenvolvimentos tecnológicos e começar a projetar minha carreira para isso? Por que não? Né? Que é uma das competências do futuro hoje, é trabalhar tecnologia, inovação e inteligência artificial. Bom, eu sou uma pessoa que lido super bem com as minhas emoções. Eu sou reconhecida por isso. Eu já gosto de conexão humana. Bom, quais são as habilidades do futuro? Inteligência emocional, adaptabilidade. Bom, se essas já são as competências do futuro e quando eu fiz o meu processo de autoconhecimento eu já entendi que isso é um ponto forte, por que eu não posso juntar isso e olhar para que modelo de carreira que eu quero seguir? Então, assim, eu acho que se tivesse uma dica rápida autoconhecimento, mas olhar para as tendências de futuro. Porque daí você vai conectar aquela tua causa com a causa maior, que é mercado, que são as exigências, o que os estudiosos e os pesquisadores disso falam. E aí você vai alinhar a tua carreira com aquilo que vai te fazer feliz e realizado. Que eu acho que é maior do que tudo. Então, eu falo que quando você pode alinhar a tua carreira com o que você gosta de estudar e você poder sair do teu trabalho todo dia feliz e realizado, com sensação de missão cumprida, mas não só olhando para a carreira, mas para a tua vida e falar, cara, o meu trabalho me transforma numa pessoa melhor. O que eu faço todo dia impacta outras pessoas e eu me sinto feliz por poder fazer aquilo que eu faço. Eu acho que isso é impagável. Nem é sobre dinheiro, sabe? Uhum. Nunca é sobre dinheiro, porque isso é consequência. Eu acho que é a maior contribuição que a gente pode fazer para o mundo, é deixar legado, sabe? É deixar transformação, a gente ser lembrado por aquele impacto que a gente causou. Então, eu acho que isso é o maior recado que eu deixaria para as gerações, assim, futuras. É o recado que eu daria pro meu filho, assim, quando ele for escolher a carreira dele, sabe? Maravilhoso. Lindo demais. Ai. Tá vendo? Filhinhos da Milene aqui, pessoal. Sintam-se honrados. Maravilhoso. Muito obrigado por essa conversa. Foi deliciosa, maravilhosa. Eu acho que... Eu sempre falo, né, que o ser host do LideraCast é um dos meus maiores presentes, porque eu aprendo toda vez. Então, toda vez que eu sento nessa cadeira, escuto diferentes pessoas, diferentes localidades, diferentes culturas. Cara, eu aprendo e é aqui que eu relembro todas as vezes qual que é o meu propósito. Então, a gente falou muito sobre propósito e aqui eu lembro muito qual que é o meu propósito, o que eu quero deixar de legado. Então, muito obrigado. A conversa foi maravilhosa. Foi sendo coração incrível, quentinho. Conversa que acolhe. É maravilhoso. É muito bom. E, gente, muito obrigada pelo convite, Ana, Pedro, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Foi uma
manhã deliciosa. E contem comigo sempre. Contaremos. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Foi Mi. maravilhoso. Foi incrível. E se você chegou até aqui o final do episódio, acha que vale a pena compartilhar com seus amigos, já manda pra eles também aproveitarem esse conteúdo e pensarem um pouco mais sobre o futuro. Exatamente. Siga o Instituto nas redes sociais, @Instituto Lidera Jovem. Se quiser conhecer mais, entre no nosso site liderajovem.org, que lá você conhece mais sobre as iniciativas do Instituto Lidera Jovem. Beijo. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo, tchau.